Querido irmão, querida irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estará vendo este vídeo. Eu sou o Frei Felipe, sou natural de Lorena, São Paulo, resido atualmente em Santo André com os freis conventuais, aqui no o convento e santuário Senhor do Bonfim. E venho para dar continuidade à nossa série de EADs vocacionais, para nós refletirmos, amadurecermos a nossa vocação. O tema que trago hoje, vocações na igreja. Quando se fala de vocação, geralmente vem à nossa mente, padre, freira. E é verdade, mas não somente. Todo cristão batizado é chamado. E mais, nós escutamos no nosso primeiro EAD, nós somos chamados à vida. Nós somos vocacionados de Deus para a existência, para a vida. Além disso, nós somos chamados à santidade. O Concílio Vaticano II, na encíclica Lumen Gentium, ou melhor, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, trabalha a dimensão da vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E Jesus, no Evangelho, também dirá: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, todo vocacionado é chamado à santidade, que se desdobra numa vida de amor a Deus e também amor aos irmãos. E Jesus envia o seu Espírito para mover a todos ao amor de Deus e para, não somente isso, mas também nós nos amemos uns aos outros, baseando-nos no amor que Ele mesmo, com o qual Ele mesmo nos amou. Ele mesmo dirá: amai-vos como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amais uns aos outros. Então, no batismo, pela graça de Deus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Essa santidade de Deus que nós recebemos do batismo, ela precisa ser aperfeiçoada na vida. Ela não é uma coisa que é dada e a gente, no batismo, e fica como se nós não precisássemos fazer nada a respeito dela. Ela é uma graça de Deus, mas é uma graça que nós temos cada vez mais assumi-la na nossa vida. O Eclesiástico nos afirmará assim: nunca louves um homem antes de sua morte, porque é pelo seu fim que se conhece o homem. O que significa isso? Significa que a vida humana é um processo. As coisas não são conquistadas de uma vez por todas. Nós sempre temos que retomar o nosso caminho, a nossa vocação. E aí, entre falhas e acertos, nós fazemos a experiência da misericórdia divina, a experiência de cada vez mais aprofundarmos a nossa vocação. A Lumen Gentium, no número 40, dirá uma coisa interessante sobre a vocação universal à santidade. Fique bem claro que todos os fiéis, qualquer que seja a sua posição na igreja ou na sociedade, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A santidade promove uma crescente humanização, que todos se esforcem na medida do dom de Cristo para seguir seus passos, tornando-se conformes à sua imagem, obedecendo em tudo à vontade do Pai, consagrando-se de coração à glória de Deus e ao serviço do próximo. A história da igreja mostra como a vida dos santos foi fecunda, manifestando abundantes frutos da santidade do povo de Deus. Então nós temos um apontamento interessante. Todas as mais diversas funções, quando nós exercemos, nelas nós somos chamados à perfeição, à plenitude da vida cristã. Santidade que promove humanização. Nós não somos chamados a ser anjos, não somos chamados a ser animais. Nós somos chamados a ser seres humanos, a nossa vocação. Então não se pode pensar a santidade sem a humanização, sem aquilo que é nosso próprio. Que também está ligado ao gerar a vida e seguir a Cristo, que, como nós escutamos, é um chamado para todos. No caminho que nos foi confiado, buscar a santidade. E isso se desdobra nas mais diversas funções. No batismo, nós somos inseridos na missão de Cristo. E isso se dá em forma de diversas vocações. Cristãos leigos, ministério ordenado, vocação matrimonial, vocação à vida consagrada religiosa. E agora sim, nós entramos
de um modo mais restrito ao nosso tema, as vocações na igreja. Temos a primeira, sim, vocação de leigos, cristãos leigos. Nós tomamos, por exemplo, o documento do CNBB, número 105, Sal da Terra e Luz do Mundo, cristãos leigos na igreja e na sociedade. E a Lumen Gentium também, que trata da reflexão sobre a vida da igreja, qual o sentido da igreja, trabalhando a sua vocação interna, aquilo que ela é, também dirá, os fiéis que não pertencem às ordens sacras nem são religiosos reconhecidos pela igreja, os leigos. Então quer dizer um papel inferior? Não, de forma alguma. São batizados que tomam parte na missão de Cristo na igreja e no mundo. O documento 105 afirma que os leigos são chamados a ser sujeitos eclesiais para atuar na igreja e no mundo. Na vida franciscana, nós temos um momento da vida de São Francisco em que o crucificado diz a ele: vai e reconstrói a minha igreja. O documento 105, fazendo uso dessa frase, proporá que isso faz parte, isso diz respeito à vida de todo cristão batizado. Todo cristão batizado é chamado a colaborar na edificação da igreja. Ou seja, todos são corresponsáveis, melhor dizendo, pela evangelização. Então não quer dizer vocação inferior, porque não existe essa dimensão. Em todas as vocações nós somos chamados à santidade. Não há mais, não há menos. Há uma grande comunhão formando a igreja de Cristo. Paulo VI, no documento Evangelho Nunciandi, o anúncio do Evangelho, entende e ensina que os leigos devem inserir-se na política, sociedade e na economia. E para que isso? Para não entendermos que o leigo deve agir somente no interior da igreja, mas também na transformação do mundo. São chamados a crescer na sua responsabilidade, isto é, viver o batismo, e atuar na ação pastoral da igreja, sem rivalizar ou substituir os pastores. Então, os leigos não são maiores que os pastores não são maiores que os leigos. Há missões diferentes, porque cada um tem a sua missão específica. O sujeito eclesial, então, é aquele que compreende a sua vocação para atuar como esse sujeito, como responsável pela evangelização. E o que é, então, a vocação do leigo? Diz respeito ao discipulado do Cristo, que se dá na família, na comunidade, no trabalho, onde ele atua. E para quê? Para a construção de uma sociedade que seja sinal do reino de Deus. Reino que diz respeito a uma configuração de relações que não predomina mais o poder de dominação de um ser humano sobre outro, mas o reino que é de amor, de vida para todos. E o documento também, 105 da CNBB, afirma na dimensão do ser sal da terra e luz do mundo, que significa a iluminação e a conservação do que deve permanecer. O sal na Sagrada Escritura tem a dimensão da separação, da consagração. Então, manter no mundo essa santidade de Deus, esse sinal de Deus, esse voltar-se para Deus. Por causa disso, não pode ser autorreferente, ou seja, não pode ficar centrado em si, mas tem a necessidade de permanecer em Cristo e na comunidade de fé, fazendo de sua vida uma doação. E por que agir no mundo? A base disso, a encarnação. O Cristo, Jesus, o Verbo divino, se encarna. Ele assume a realidade humana, unindo-se a ela e salvando-a. Existe uma frase na teologia que diz: o que não é assumido não é redimido. Só é redimido o que é assumido. Porque Cristo assume a humanidade, ele a salva, levando-a à plenitude. E a igreja continua essa missão de Cristo. Os leigos, então, levam o evangelho às estruturas do mundo e consagram o mundo a Deus por sua ação. Por isso a preciosidade da vocação do leigo. E também o seu caráter secular, o mundo como o primeiro campo de missão do leigo. E para quê? Para colaborar de tal forma que o conhecimento do desígnio de Salvador de Deus chegue a todos. Então a vocação laical, a vocação do leigo, diz respeito a isso, a levar o evangelho nos lugares do mundo, nas estruturas, nas comunidades, onde ele encontra e exerce o seu papel. Por isso a importância de uma boa formação nesse sentido.
Também a vocação presbiteral, que nós podemos, por exemplo, além da Sagrada Escritura, que percebe, né, das bases dessa doação, também no Concílio Vaticano II, o decreto Presbyterorum Ordinis. E ele afirma que o objetivo da vocação presbiteral é a promoção da glória de Deus em Cristo, de modo que os seres humanos acolham livre e conscientemente a obra de Deus realizada em Cristo e a manifestem em sua vida. O presbítero é aquele que incentiva essa união com Deus. Além disso, a palavra que sai da boca do presbítero, do sacerdote, daquele que é ordenado, né, e também o diácono, e o bispo, e depois todos os outros, né, ser bispo, cardeal, papa, tem a função, né, de convocar o povo de Deus, de reuni-los em Cristo, e por isso o dever de levar o evangelho a todos, quer pela pregação, quer também, sobretudo, pelo exemplo. Também discutir as questões à luz de Cristo, baseada na palavra divina. Compreender, então, a necessidade dos ouvintes, qual a necessidade daquela comunidade, o que aquela comunidade precisa ouvir acerca de Deus, de modo que se restaure a sua esperança e se incentive o seguimento de Jesus. Eles também introduzem os seres humanos, claro, tudo isso pela graça de Deus, no povo eclesial, no povo de Deus. Isso se dá pelo batismo. Eles reconciliam os pecadores, experiência da misericórdia, aliviam os doentes, oferecem o sacrifício de Cristo, a Eucaristia. O padre também, o ministro ordenado, aparece como educador do povo de Deus, visando a formação da comunidade, acompanhar os que lhe foram confiados. Não simplesmente delegar serviços, mas acompanhar, né? Tal como o pastor acompanha e entrega a sua vida pelo seu rebanho. E por isso, estar a serviço do crescimento espiritual do corpo de Cristo. E para isso o concílio aconselha que eles não sirvam a idolatrias. Então qual a base disso? O Evangelho, a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja, o magistério, tudo aquilo que ajuda a vida cristã a ser mais firme, a ser mais condizente, né, com a vocação que Deus nos deu. O sacerdote então se coloca como instrumento de Cristo. Também o diácono e, é claro, o bispo. E qual é o paradigma, o modelo disso? O Cristo, o bom pastor. E aqui nós encontramos um aspecto interessante. No Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11, se diz que o bom pastor expõe a sua vida por suas ovelhas. Se nós olharmos então para essa passagem, nós podemos perguntar: o sacerdócio, ele é um status? Um enviado de Deus? Não deixa de ser um enviado de Deus, mas isso não confere ele estar acima das outras pessoas. Ele é um poder, se dirá, né, que há o poder de oferecer o sacrifício de Cristo. Nesse sentido, sim, ele é um poder. Mas de uma maneira geral, status, poder, no sentido de que eu sou mais do que os outros? Não. Ele é serviço. O sacerdote que se coloca a serviço do povo de Deus. Uma vida eucarística, já que nós estamos falando do poder de oferecer sacrifícios, o que significa uma vida eucarística? Na Eucaristia, Jesus entrega, né, isso relembra toda a história da salvação, mas sobretudo a paixão e morte de Jesus e sua ressurreição. Uma vida que é toda entregue, toda disponibilizada para Deus e para o serviço das pessoas. E nesse se consumir, o ministro ordenado, diácono, padre, bispo, encontra a sua realização. É um desafio, mas é um desafio que vale a pena ser vivido, porque o sacerdote se torna sinal de Deus. O diácono, no seu serviço, ajuda a comunidade cristã também a crescer na sua fé. E o bispo, com a função de governar o povo de Deus, por seu exemplo, por seu pastoreio, conduz para Cristo. Então, quem é o paradigma, o modelo? A figura de Jesus, em sua doação plena. A vida do sacerdote, do diácono, do bispo, é uma vida de serviço, uma vida de doação. Temos também a vida religiosa, que tem a ver com o seguimento de Cristo. E por causa disso, né, já que o batismo também diz respeito a isso, né, filhos de Deus, e nos insere no seguimento de Cristo, ela não é um sacramento. A sua missão é testemunhar que todo cristão, no estado em que ele vive, ou que é chamado a viver, ele tem de seguir a Jesus Cristo na fidelidade. A vida religiosa consagrada e, consequentemente, o religioso, ele se torna memória do seguimento de Cristo no meio do seu povo.
Interessante, né? De que se olhar para o religioso, encontrar nele, né? Ver nele o segmento do Cristo, uma vida toda entregue a Ele. Então passa pela experiência da comunidade também, porque o seguimento de Cristo se dá na comunidade. Por mais que a resposta seja pessoal, cada um tem a sua vocação, nós fazemos isso no meio da comunidade, na igreja. Para quê? Para serviço a Deus, a igreja e a humanidade. Não para servir a si mesmo, mas para uma vida doada a Deus, a igreja e a humanidade. Servir os que foram redimidos por Cristo. Enxergar as pessoas com esses olhos. São todos irmãos. Há um Pai Celeste e isso de todos. E a consequência é que nós todos somos irmãos. Essa fraternidade universal também é chamada, o religioso é chamado a testemunhar. E faz isso por meio de 3 votos, a obediência, a castidade e a pobreza. A obediência, nós olhamos às vezes, não, é porque não tem vontade e vai tudo pelo negativo. Mas não, ela é uma doação da própria vontade, que se resume no quê? Não querer ter outra vontade, senão a vontade de Deus. Isso é muito bonito, né? Como um músico que vai tocar a sua canção, ele tem que estar com o ouvido afinado, né, para definir o tom das notas e acompanhar a música. O religioso, pelo voto de obediência, é aquele que afina os ouvidos para escutar a voz de Deus no tempo em que vive e testemunhá-la às pessoas ao seu redor. E buscar também que sua vida corresponda ao máximo a essa vontade. A castidade significa não matrimônio por causa do reino. Ela não é uma negação do amor, mas a sua afirmação. Amar a Deus sobre todas as coisas. De tal forma que as relações que o religioso estabelece, elas não sejam de posse, não tenham posse sobre a outra pessoa, porque a pessoa não é nossa, não é nosso bem. Mas Deus é aquele que, por ter criado todas as coisas, é Senhor de todas elas. Então, diz respeito à transparência. Não apropriar-se das pessoas, permitindo que o amor apareça em toda a sua realidade, em sua forma plena. Então, se olha no religioso, o que a gente tem que procurar, deve ver, né, deve encontrar? Uma manifestação amorosa, uma doação plena. E a pobreza, a ter-se aquilo que é essencial, ter a Deus como única riqueza, não apossar-se das coisas. E por fim, temos a vida matrimonial, que vai além da dimensão jurídica e social, não é um contrato meramente, mas diz respeito a uma experiência de fé, uma comunidade, né, que vivendo o amor, esse amor é tão forte entre 2 pessoas que elas se propõem a, na sua vida, testemunhar aqueles que estão ao seu redor. Isso recorda a aliança que Deus fez já no Antigo Testamento e que Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, revelou de forma plena. Um Deus que nunca nega o seu auxílio à humanidade. Um Deus que a acompanha, mesmo quando enfrenta suas infidelidades. Deus que propõe aliança, cria por amor, elege um povo, faz com ele alianças, entrega-se a ele, caminha com ele. Deus conosco, Emanuel. É um Deus que nunca abandona. E a vida matrimonial testemunha isso. Testemunha esse amor que Deus tem pela humanidade, o amor que Cristo tem à sua igreja. Na carta aos Efésios, se não estou enganado, a afirmação: marido, amai vossas mulheres, tal como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. No matrimônio, a base de tudo é o amor. E qual amor? O amor de Cristo, que se entrega totalmente pelos seus. Então, centrado no amor, os membros constituem uma família que se torna essa comunidade e aí se dá várias coisas. Transmissão de valores, educação para o amor e, sobretudo, a transmissão da vida, onde se dá uma relação de amor, isso seja na vida religiosa, seja na vida presbiteral, na vida sacerdotal, na vocação ordenada, ministério ordenado, melhor dizendo, na vida dos leigos ou na vida matrimonial, onde se enraiza-se no amor, se tem a geração da vida. Por isso que os filhos são muito próprios da vida matrimonial. O filho como a bênção de Deus, como geração de vida. O casal que não vai viver para si, mas também a serviço da construção de uma sociedade. O casal que testemunha o amor de Deus. Isso a vocação matrimonial é chamada a testemunhar, a viver e a demonstrar àqueles que estão ao seu redor. Então, uma síntese, todos nós somos chamados
a uma vocação específica. E se nós olharmos a vocação de Abraão em Gênesis 12, 1, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. É interessante esse desafio. Deus convoca Abraão e o chama a ir a um lugar, mas não dá indicações propriamente, né? O que Abraão vai encontrar nesse lugar? Não sabemos. Ele não sabe, melhor dizendo. Mas isso não o impede de se abandonar a Deus. Então fica o convite de que na vocação a qual você é chamado, há desafios? Sem dúvida. Medos? Também. Porém, o que nos espera é muito maior. Deus nos chama todos à realização. Essa realização se concretiza de uma forma específica, na vida presbiteral, no ministério ordenado, na vida religiosa, vida matrimonial, vida de leigos, missionários. Isso se desdobra em várias atuações na igreja, catequistas, aqueles que trabalham na liturgia, no canto, enfim, nas pastorais sociais, aqueles que espalham o amor de Deus onde passam. Todos nós somos chamados a concretizar essa vocação. E do mesmo modo, que vai dar certo a nossa vocação, nós só vamos saber se tentar. Nós só vamos saber se arriscarmos a isso. A vida humana é um risco. Não tenhamos medo. E por último, uma fala de João Paulo II sobre a vida religiosa. Ele toma a vida religiosa como aquela pessoa que no Evangelho de São João 12:3 leva um vaso de nardo puro e o derrama na presença de Jesus. E isso, ele diz a vida religiosa, mas vale a toda vocação. À medida que aquele perfume é derramado, à medida que a vida é entregue, todo o ambiente fica perfumado por aquele odor. Do mesmo modo que nós, como falávamos no início, que nós temos chamada santidade, quando nós vivemos a nossa vocação, nós espalhamos, na medida que nós entregamos a nossa vida, esse perfume da santidade de Deus, esse amor de Deus, amor que confere esperança, amor que reanima o nosso desejo de construir um mundo melhor, de não desistir dos nossos projetos. Que esse amor de Deus nos inspire e nos acompanhe, para que, vivendo a nossa vocação, respondamos em plenitude ao chamado que Deus nos faz e que a nossa vida se desdobre no amor a Deus, aos irmãos e no serviço a Ele, à Igreja e à humanidade. Assim seja. Então, para dar continuidade a esse nosso EAD, clique no link na descrição que abaixo se segue para ler o texto e aprofundar isso que nós tratamos aqui. Desejo a você um bom caminho vocacional, um bom aprofundamento da sua vocação. Conte com as minhas orações. Deus abençoe, paz e bem.